Olá, boa tarde, minha gente. Como que vocês estão? Mais um dia aí, dia 2 de palestras da Python Brasil 2021 rolando. E aí, mais uma vez, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Quero agradecer a participação de todas as pessoas que estão assistindo. Mais uma vez, boas-vindas a vocês que estão na nossa trilha. Meu nome é Débora Azevedo e eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho a pele clara, cabelos agora ruivos, estou usando um óculos grande, azul escuro, estou usando batom vermelho, um colete que está aparecendo aqui marrom, claro, e atrás de mim tem uma parede bege desse lado e uma TV com um painel com várias canequinhas aqui da PyLadies. E também quero lembrar para vocês que este ano a Python Brasil 2021 está incentivando as doações para a ONG Mães da Favela, que trata de segurança alimentar, principalmente para mães que foram acometidas, né, com toda essa questão da pandemia da Covid. Então, nós incentivamos que vocês façam uma doação para a Mães da Favela de duas formas. Uma das formas é vocês comprarem o ingresso, né? O ingresso é gratuito para participar da Python Brasil, mas que vocês escolham o ingresso do tipo doação. E aí, todo o dinheiro que foi arrecadado pelo Eventbrite vai para a ONG Mães da Favela. A outra forma de fazer isso é vocês pegarem o QR Code, apontarem o salário de vocês para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e doar diretamente para a ONG Mães da Favela. Nós recomendamos fortemente que, se você puder, você faça essa doação. E aí, para mais uma palestra aqui na nossa trilha, eu gostaria de convidar o Mickey para se juntar aqui para a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde, Débora. Tudo bom com você? Tudo bem? Tá tranquilo? Estou tranquilo, estamos tranquilos, né? Que ótimo, né? Eu tava dando palestra e tava nervoso só assim, segurando assim na mão. Nossa, foi uma coisa. Mas assim, seja muito bem-vindo a mais uma Python Brasil. E aí vou falar aqui um pouquinho da mini bio do Mickey. Ele é cientista de dados na Santander First, mestre em computação, bacharel em sistemas de informação e físico. É cofundador do Data Science Sanca e Grupais Sanca, então já vi que é lá de São Carlos. E também é co-organizador do Open Sanca e barista. Você sabe fazer bons drinks? Bons drinks e bons cafés. Barista. Nossa, muito, muito bom. Café. O Mickey está com uma palestra de aprendizado semi-supervisionado. Diminua a esparsidade e seja feliz. Queria lembrar que quem tiver dúvidas podem fazer as suas perguntas lá no canal da nossa trilha no Discord. E aí, caso a gente tenha tempo, eu vou trazer as perguntas para o Mickey, né? E também quero lembrar vocês de estar acompanhando as nossas redes sociais. Caso você tire um print, uma foto das nossas apresentações, marca o @Python Brasil, tanto no Instagram como no Twitter, e usa a nossa hashtag PyBR2021. A programação, ela está toda lá do evento, está toda lá no nosso site, 2021.pythonbrasil.org.br/grade. E aí, passo a palavra para você, Mickey. Muito boa palestra. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, organização da Python Brasil. Feliz demais, assim, estou estreando aí nas palestras. Já tive outros momentos ali, nunca palestrando e tal, mas sensacional, feliz demais. A organização sempre maravilhosa. Muito bem, eu sou um homem amarelo, descendente de japonês, tenho cabelos curtos, barbas curtas, bigode, estou com uma camiseta preta, sentado numa cadeira preta, a parede de fundo verde, e é isso. Vou apresentar um pouquinho do que eu fiz no meu mestrado.
E aí tentei um pouco de clickbait aí no nome da palestra, não sei se deu muito certo. Um pouco misterioso também, né? O pessoal ficou um pouco em dúvida do que era isso, mas é aprendizado semi-supervisionado, diminua a esparsidade, seja feliz. Aqui já a Débora falou bastante de mim e falar que é minha terceira Python Brasil, primeira como palestrante, mais uma vez, né? Falando já de novo, estou muito empolgado. Vamos lá. Então, aqui a agenda da programação, falar um pouco do que é sistema de recomendação, o que motivou esse trabalho, né, do mestrado, alguns conceitos relacionados a esse trabalho, como é que foram os experimentos e tal. Pouquíssimos resultados, para não ficar enchendo de tabela ali, falar um pouco dos resultados e considerações finais às referências. Então, vamos lá. Na web tem muita informação, né? Sempre a gente depara com muita informação lá, uma avalanche, e tem informação, cada vez mais informação na web, porém, a gente sabe que muitas dessas informações são redundantes ou de pouco interesse, né? E aí, por causa disso, que entra os sistemas de recomendação, que busca lidar com esse problema, indicando algumas recomendações para quem usa certas plataformas, faz uma filtragem e sugere conteúdos que pode ser de interesse dos usuários daquela plataforma. Então, aqui tem um exemplo de uma... Você vai buscar, assim, quero tomar um café em São Carlos. Como a Débora falou, já falou que eu sou de São Carlos, né? E aí busca lá uma cafeteria, chama Teu Café, e aí o que você vai olhar ali? Você vai ver faixa de preço, você vai ver as notas, né? A média das notas de forma geral, comentários, vai ver as fotos também, o que servem, né? Cardápio, então tem são esses quesitos que você acaba levando em consideração para saber se você vai lá ou não, o que se dá match, digamos assim, com seus interesses, né? Para você escolher a cafeteria. Então a gente precisa ter informações para a gente poder decidir se vai ou não, por exemplo, tomar um café ali na Teu Café. No caso, eu recomendo muito que você vá lá, porque é uma cafeteria maravilhosa. Então aqui tem outro exemplo que as pessoas buscam, né, para ir, por exemplo, conhecer alguns restaurantes. Eu peguei um print aqui do Guia Michelin, famoso, dá aquela curiosidade, né, atiça a curiosidade das pessoas para conhecer certos restaurantes, e aí, de repente, a verba você consegue ir num que tem uma estrela, os restaurantes são classificados, né, de 1 a 3 estrelas no Guia Michelin, tem também outras categorias, né, que não envolvem estrelas, mas enfim, e outra forma também de buscar informação, para se você decidir se vai comer ali. Aqui eu fiz uma busca de 1 estrela, Michelin, e restaurantes na cidade de São Paulo. Então, alguns bem famosinhos aí, né? Então, outro exemplo para você busca informação para decidir por algo, né? Como se fosse uma recomendação. Uma outra lista também meio polêmica, né? Isso aí recentemente pela Rolling Stones, as 500 maiores músicas de todos os tempos. A gente sabe que lista é sempre polêmico e tal. Se não me engano, essa primeira foi Respect, da Aretha Franklin. É um pouco difícil, né, de ir contra essa música. Se é a primeira melhor música de todos os tempos, aí fica para discussão. Mas é outra forma de receber sugestão, né? Acaba sendo uma recomendação de alguma forma. Muito bem, então, falando um pouco da área, né, de sistema de recomendação, tinha comentado que procura esses sistemas, né, procuram filtrar a informação e para essa filtragem baseia-se no critério de similaridade, em que vai surgir certos itens que pode agradar os usuários daquela plataforma. E aí esses itens, essa sugestão de itens, estão relacionados com, de repente, quero
certa música para ouvir, recomendar uma música, um vídeo, filme, série, ou recomendar um produto para comprar na Amazon, recomendar um livro, assim por diante. E aí tem um estudo lá que mostra essa pesquisa de consumo, que isso aqui é de 2016, né? Fico imaginando hoje, assim, que diz que um usuário típico da Netflix perde o interesse depois de entre 60 e 90 segundos escolhendo alguma coisa para ver, tendo revisado de 10 a 20 títulos ou 3 títulos em detalhes. Então, é de interesse da plataforma que sejam feitas boas recomendações para os usuários para que eles consigam escolher e assistam e de alguma forma fidelize, né? Seja fidelizado pela plataforma e não simplesmente desista e não assiste nada lá. Então, falando um pouco de sistema de recomendação. Aqui, então, um screenshot do YouTube. Coloquei aqui um vídeo. Deixa eu ver se apertar esse botão aqui não vai. Ah, deu certo. Coloquei aqui, fui buscar lá o vídeo de Maniac e aí a plataforma sugere alguns vídeos que de alguma forma tem uma relação com esse vídeo aí, né? Esse clipe. Nesse caso, o critério pode ser que as pessoas que viram esse clipe também assistiram esses outros aqui, né? O Man Eater, do Daryl Hall, John Oates, One More Time, do Daft Punk, ou o próprio Maniac do Flashdance, né? Que é a música do filme. Então de alguma forma tem alguma relação ali, né? Pode ser o estilo de música, é muito semelhante entre eles ali, então tem alguma similaridade para fazer essa recomendação pelo YouTube. Aqui um print do site da Amazon. Por exemplo, eu fiz uma busca ali procurando o livro Algorithm Design, e um pouquinho abaixo ali tem a recomendação de alguns itens aí naquele critério, né? O que os consumidores desse livro aí viram também esses outros aqui, esses outros livros. Aqui a recomendação do Spotify, tirei um print da minha conta ali, tem as descobertas semanais, né? O que tem de música nova toda semana, ele acha que tem a ver comigo. E tem outros Daily Mix, que são agrupamentos de estilos semelhantes que ele acredita que eu vou gostar ali. Então, são músicas ou que eu ouço muito, e aí insere uma ou outra meio diferente, né, para ouvir. É uma Daily Mix com a Billie Eilish, né? Esse último álbum dela tá fantástico, então não parei de ouvir, já é a primeira coisa que ele me recomenda ali, coisas semelhantes, né? Débora tá concordando comigo. Que bom, Débora. Vamos conversar mais sobre isso. Temos muito insemelhante. Muito insemelhante. Vamos lá. Então, e aí, com esses sistemas, né, sistema de recomendação, para quem acaba usando, né, para o lado do cliente, sendo uma boa recomendação, acaba tendo a maior facilidade para procurar esses itens ou que chega até eles, né? O usuário ganha tempo com essa escolha, não fica ali muito tempo e tal, né? Como eu tinha falado, de desistir, e possibilita achar novas coisas ali para consumir, né? E, claro, a satisfação do usuário. Já para o lado da plataforma que implementa, né, um sistema de recomendação, e aí o sistema quer aprender, né? A plataforma quer aprender o gosto de cada usuário, e aí faz boas recomendações, busca fidelizar seus clientes e, claro, vai gerar mais receita para elas, né? E aí tem uma abordagem super clássica de sistema de recomendação, que é a filtragem colaborativa. Eu acho que da abordagem das mais populares e mais eficiente também, né, de sistemas de recomendação. E aí nessa abordagem de filtragem colaborativa, os algoritmos buscam relacionar duas entidades que são usuários e itens. Então vou dar um exemplinho aqui bem alto nível. Vamos ver se a Débora vai concordar comigo essa também. Tem aqui uma pessoa,
sei lá, uma usuária deu boa nota, né, ou gostou de 3 itens lá por exemplo, no Spotify, o Arc Android da Janelle Monáe, Everything's Love do The Carters e Ungodly Hour da Chloe Hale. E um outro usuário, também na mesma plataforma, deu uma nota super alta lá para os 2 primeiros álbuns. Então, parece que eles têm uma certa similaridade ali, né, de gostos, então é provável que essa plataforma recomende o álbum da Chloe Hale para esse usuário. Nesse caso, esse exemplo específico, é importante comentar que... Débora está cantando aqui, desculpa. Tá divertido, Débora, segue aí. Nesse caso aqui, é provável que os dois tenham um certo gosto semelhante, assim, pensando que são álbuns de R&B, né? Se fosse 3 álbuns diferentes, de repente teria que ver se outro critério de recomendação faria a recomendação desse terceiro álbum se fosse 3 álbuns de estilos diferentes, né? Que traria, de alguma forma, outra similaridade. Mas quis buscar nesse caso aqui, que são álbuns de R&B. Muito bem, então, apesar de ser uma abordagem super usada, né, a filtragem colaborativa em sistema de recomendação, tem algumas limitações, que é a esparsidade e partida fria, também chamado de cold start. Eu vou falar delas em detalhes. Esparsidade é quando a quantidade total de notas que os usuários atribuíram para os itens normalmente é muito pequeno se comparado ao número total de notas que a plataforma tem que estimar. Então, acaba dificultando o cálculo de boas previsões, né, para prever e gerar as recomendações, e aí complica para fazer essa recomendação ali. Isso é que a gente chama de base esparsa, né, que acaba tendo uma dificuldade no cálculo da similaridade para a recomendação. E aí outra limitação é a partida fria, que quando a situação quando entra na plataforma novos usuários ou itens. Então, o usuário ou um item acabou de entrar lá na plataforma e aí não teve nenhuma nota que o usuário acabou de entrar, não atribuiu, ou o item acabou de entrar também, ninguém assistiu, ninguém avaliou, e aí é o caso da partida fria lá, né? Vai recomendar o que, assim, do item da nota não tem nenhuma nota ali, né? Então é isso. E aí você precisa ter uma quantidade boa de dados rotulados para fazer essas recomendações, para gerar essas recomendações. Porém, rotular, a gente da área de dados sabe como é caro, tem que rotular, né? Tem gente que paga pessoas para fazerem rotulação em trabalhos acadêmicos e às vezes limita as rotulações pela quantidade de dinheiro, enfim. Apoia a pesquisa. É complicado, né? Pois bem. E aí, bom, como eu falei, rotular é caro, exige tempo, trabalho, então uma forma de lidar com essa limitação, né, de rotulação é o cotreinamento, que é um aprendizado semi-supervisionado, que é o que eu vou comentar daqui a pouco também, esse tipo de cotreinamento. Então vamos lá. Então eu tinha falado de esparsidade, né, quando a quantidade de notas, eu falo notas, às vezes falo classe, às vezes falo avaliação, às vezes falo feedback, é a mesma coisa. Então, quando a quantidade de notas que tem na base é muito menor comparado à quantidade de notas que precisa ser estimados e acaba dificultando nas previsões. E é muito comum ter a base esparsa, porque imagina a quantidade de usuários que tem numa base e a quantidade de notas, a quantidade de itens, né, que uma base tem. Imagina se a pessoa viu, de repente, 10% de tudo que tem na Netflix, imagina a quantidade de coisa que a pessoa viu, né? E ainda assim, tem vezes que assiste e nem dá nota, né? Se tem 3 opções, tem lá o joinha, o dislike e o X. A pessoa clica no X, não vai atribuir a nota. Então, tem esse desafio ali. E também tem quando o usuário tem um gosto muito particular, assim, que é difícil de agrupar com outros usuários. Então, tem essa dificuldade ali. Trouxe um exemplo prático aqui, uma base super enxuta, né? De 10 itens. Então, aqui, quando eu falo matriz esparsa, significa que a matriz tem
nas colunas, por exemplo, itens, nas linhas são os usuários. Então, 10 itens e 6 usuários, uma base bem enxuta, e cada usuário atribuiu uma nota para um item só. Aqui é a formulação da esparsidade, né? Então, tem 6 notas na base e 6 usuários, com 10 itens, inserindo aqui na formulação, vai dar um valor de 90% de esparsidade, ou seja, 90% dessa base é esparsa. Falta 90% 90% dessa matriz não tem notas, é isso. Então, só 10% da matriz foi atribuído notas. É muito, infelizmente, muito comum. É o caso de, né, 10% ali da base. Então, isso é esparsidade, uma matriz esparsa. Isso que eu tinha falado, de diminuir a sua esparsidade e ser feliz. É isso. Utilizar um aprendizado semi-supervisionado para diminuir essa esparsidade. E tinha falado da partida fria, né, o cold start, quando um novo usuário ou um novo item acabou de entrar lá no sistema. Ele chama de usuário frio ou item frio porque não teve nenhuma interação, né, com a plataforma. Acabou de entrar lá e aí isso dificulta a recomendação, seja do item frio, seja para um usuário frio. E um pouco mais sobre aprendizado semi-supervisionado. O aprendizado semi-supervisionado está entre o supervisionado e o não supervisionado. Tem as práticas clássicas, né? Supervisionado, você faz um treinamento, tem os dados com rótulo, com classe, e aí busca fazer uma modelagem para ter uma boa generalização com itens novos, com exemplos não vistos, né? Muito bem. E aí o não supervisionado pode ter ou não classe, mas a ideia é fazer um agrupamento desses exemplos mais semelhantes, né? No caso do aprendizado semi-supervisionado, ele vai combinar, normalmente para bases, né, que são esparsas, como eu tinha falado. Ele vai combinar uma pequena quantidade de dados, que são rotulados, e uma grande quantidade de dados não rotulados para o treinamento. Então vai usar esses dois, rotulados e não rotulados, e aí ele vai pegar essa pequena quantidade de dados rotulados e fazer uma rotulação nesses outros dados, um pouco desses dados não rotulados. A ideia é melhorar a precisão do aprendizado. E aí, falando um pouco mais do cotreinamento, o cotreinamento ele fala é uma abordagem, né, que assume que os dados podem ser divididos entre visões. Então, o que seriam visões? São critérios que você adota ali para poder identificar informações na sua base, né, de dados. No caso aqui, eu peguei a homepage do ICMC e eu posso ter como critério para ser visão dessa homepage o texto do hiperlink associado. Então, tem aqui o www.icmc.us.br e uma outra visão pode ser os textos da página ali. Isso eu crio visões do mesmo exemplo que eu tenho ali no dados. Enfim. E aí a ideia é que uma visão possa aprender com a outra. Vou falar um pouco mais do algoritmo aqui do cotreinamento. Então, esse aqui é o diagrama do cotreinamento. E aí a ideia é que cada classificador é treinado usando apenas a visão dos seus dados. Cada um tem os seus dados inicialmente, e aí cada um vai aprender um modelo. Pode ser um classificador, aqui eu escrevi classificador, pode ser um recomendador, que é o caso que eu usei no mestrado, e aí vai usar um exemplo rotulado para fazer essa classificação ou essa recomendação. Aí tem os dados preditos, e aí tem um critério de pegar só os mais confiáveis, e aí esses mais confiáveis entra para o outro, tipo, do classificador 1 entra para o classificador 2, os mais confiáveis do classificador 2 entra para o classificador 1, e isso é feito de forma iterativa, tem um critério para parar esse treinamento, mas a ideia é um ir aprendendo com o outro, um classificador ir aprendendo com o outro por causa dessa troca de dados preditos e mais confiantes de um com o outro. E a ideia também é minimizar a discordância dos classificadores e melhorar ali diminuir a esparsidade para tentar melhorar a recomendação no final, né? Um aprendendo com o outro.
E aí esse cotreinamento, né, foi adaptado para sistema de recomendação, graças a esse trabalho aqui do Arthur, que vai palestrar amanhã, se não me engano, Arthur Fortes. E aí tem o GitHub lá, depois eu vou disponibilizar os slides, podem pegar o link, tem no GitHub deles lá, o Correc, desculpa, é o framework específico ali do de recomendação, mas tem o Case Hack, que é um framework gigantesco, maravilhoso, para sistemas de recomendação, muito bom, assim, muita gente utilizou ele para desenvolver os trabalhos do mestrado, e para quem está na área de recomendação, acho que é uma boa, de repente, pegar alguma coisa ali, ou se seja usar um avaliador, um framework muito robusto, muito bom ali que o Arthur fez. Então, graças a ele, consegui também desenvolver o meu mestrado. E feito em Python, claro, né? Não podia ser diferente. E aí, então, teve a hipótese, né, desse trabalho, né, dessa pesquisa científica, que é realizar uma recomendação a partir de um conjunto de dados enriquecido, ou seja, menos esparso, por meio de uma técnica de cotreinamento, pode gerar recomendações com boas acurácias quando comparados a um conjunto de dados sem enriquecimento. Então, a ideia é, você vai gerar uma recomendação numa base que é super esparsa, utiliza o algoritmo de recomendação e vê como é que está essa recomendação ali. Ou, que foi a proposta do meu mestrado, aplica um cotreinamento, diminui a esparsidade e usa o mesmo algoritmo de recomendação do primeiro ali, do baseline, e vê como é que se deu a recomendação. Pode ser que melhore, porque diminui a esparsidade e tudo mais. Esse diagrama eu vou entrar pouquíssimo em detalhe, mas a ideia aqui tem um pré-processamento dos dados e tal. Aí aqui a etapa de cotreinamento, no quadro seguinte, a etapa de cotreinamento. Eu tinha falado de classificadores, né? Pode ser recomendador. Usei 2 recomendadores distintos, o item KNN e user KNN. Ele vai fazendo de forma iterativa, né? Pega os mais confiantes e tal. Quando termina, tem um agrupamento desses mais confiantes também, dos melhores notas aqui, dessas 2 bases, vem para cá e depois aplica a recomendação, o ranqueador, e gera o ranking final. Essa foi a proposta. O que eu tinha falado de não utilizar o cotreinamento é pegar desse A aqui, da primeira etapa, e já vir para esse ranqueador aqui de baixo, já aplicar aqui esse ranqueador sem o cotreinamento e ver qual é a diferença de um e de outro. E aí eu utilizei 3 bases de dados, né? Film Trust, de filme, um Jester, com piadas, notas de piadas, e Movie Lens, outro de filme também, né? E as métricas de avaliação com o MAP e NDCG com 5, 10, 50 e 100 no tamanho de ranking. E como eu falei, vou ser breve aqui nos resultados. Aqui antes, a metodologia. E aqui, faltou um detalhe, a quantidade de itens não vistos por usuário que vai entrando aqui na primeira etapa para ir para o cotreinamento. Então, eu adotei itens inéditos, né, por usuário. 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50, que eu chamei de X aqui. E aí, esses números é o valor da esparsidade que vai diminuindo. Então, quis colocar essa tabelinha para mostrar o quanto que diminuiu de esparsidade para depois comparar com as recomendações ali. Aqui um resultado, né, para não encher de planilha. Então, teve o baseline, que é sem o cotreinamento, obtive uns resultados com o NDCG para a base Film Trust. E, esqueci de falar também, eu utilizei o algoritmo de recomendação que eu utilizei foi esse BPR-MF, Bayesian Personalized Ranking Matrix Factorization. É um algoritmo clássico de recomendação também. E aí aqui, claro que eu peguei o melhor, né, para mostrar, então todos os casos aqui com x igual a 1, 5 e 10, todos obteram um resultado melhor que o baseline, e alguns com significância estatística com p-value abaixo de 0,05, alguns com abaixo de 0,01. E então, discutir um pouco desses resultados, né? Que esses experimentos aí que eu fiz mostraram que é possível ter ganho com esse enriquecimento desses dados, né? Com diminuir a esparsidade, com esse método de cotreinamento baseado com o baseline lá, que eu achei que era o baseline mais justo, né? Pegar a mesma base e aplicar o mesmo recomendador.
E aí outro ponto interessante é aquele X lá que eu tinha comentado aqui, ó. Deixa eu voltar 2 slides. Esse X aqui, que é a quantidade de itens inéditos por usuário, que vai ser enviado para o cotreinamento, tinha uma relação do quanto começa a deteriorar, né, a qualidade ali da recomendação, conforme vai aumentando muito o X ali. Então é uma forma de mostrou também uma certa relação, né, porque começa a ter muitos itens que jogou ali para o cotreinamento e vai provavelmente aumentando a proporção de erro, né, vai propagando o erro ali. Então tem um X ideal, não foi o foco da pesquisa, achar esse X ideal, mas eu fui fazendo com diversos X para ver ali como é que estava essa relação, e aí foi caindo, né? Foi tornando menos confiante conforme o X aumentava. E acho que a contribuição, né, grande contribuição da pesquisa foi a validação desse framework, né, de cotreinamento para o cenário de ranqueamento, uma vez que o conjunto de dados que foi enriquecido, diminui a esparsidade, né, permitiu maior aprendizado do algoritmo de recomendação, e aí gerar, né, recomendação para o cenário de partida fria. Teve um cenário ali que eu analisei, o de partida fria, e pude ver também que auxiliou nesse cenário ali. Um ponto a se considerar, importante falar, é como é custoso o cotreinamento. Leva muito tempo para diminuir a esparsidade. Exige um processamento assim, computacional bom e vai levar tempo. Então, e também pode estar suscetível a rótulos errados. Então, é uma abordagem, pode ser usada, né? Só que fica esse alerta ali com relação a essa questão de ser muito custoso do tempo ali. E aí, se alguém teve interesse em saber um pouco mais desse trabalhinho que eu fiz ali no mestrado, no ICMC, tem lá na Biblioteca Digital da USP, de teses e dissertações, o texto lá em PDF. Esse é o nome oficial ali da dissertação. E aqui as referências que eu utilizei nessa apresentação. É isso aí. Meu contato, meu Telegram, meu e-mail. Muito obrigado mais uma vez, pessoal da organização, pessoal que fez a tradução, os intérpretes ali. Temos perguntinhas, né, Deb? Já estou em cima da Débora, chama de Deb. Já temos perguntas aqui. Muito obrigada, Mick, pela sua palestra. Foi muito massa. Eu não entendo muito, né? Mas eu acho muito interessante essas questões dos algoritmos de recomendação, né? Porque a gente vê, por exemplo, a gente estava falando aqui no chat privado, né? Sobre os álbuns e sobre os artistas. E aí, para mim, o que aconteceu foi que eu não ouvia Billie Eilish, e aí recomendou na playlist de pop-up, porque eu ouço muito pop. E aí foi assim que eu descobri o Happier Than Ever, e eu fiquei... Porque é muito bom, né? Então, realmente funciona. Então, muito, parabéns. Muito bom. Muito, muito massa a sua palestra. E sim, temos algumas perguntas aqui, sim, Vamos lá. Que eu vou trazer aqui do Discord. E aí, Inácio, né, meu colega de ensino médio, está aqui na Python Brasil também, ele perguntou: em que parte do cotreinamento os dados não rotulados são rotulados e utilizados nas novas etapas de cotreinamento? Ah, legal. Eu falei meio rápido essa parte aqui, ó. A minha tela está sendo projetada ainda? Desculpa. Tá sim, tá sim. Né? Tô vendo ali, beleza, obrigado. Eu vou responder então. Em que parte do treinamento os dados não rotulados são rotulados? Pois é. Então, quando eu tinha falado daquele X lá, aqui nessa tabelinha, é a quantidade de itens não vistos por usuário, né? Que é a parte dos dados não rotulados. Então, ele entra aqui, ó, nessa etapa B, e aí cada recomendador vai fazer a recomendação desses X, né, que entrou lá, baseado naquele critério. Por exemplo, o recomendador 1 usei o item KNN, recomendador 2 o user KNN. Aí ele faz a rotulação e aí eles trocam os dados para entrar como os dados rotulados na iteração seguinte. É assim que foi feito. E aí tem outra perguntinha aqui, né? E isso, tem uma próxima pergunta do Estel, acredito que é assim que pronuncia o nome dele, e ele pergunta:
Esse enriquecimento pode ser entendido como uma técnica de geração de base sintética de melhor qualidade para melhorar o treinamento? Então, eu entendo que base sintética é quando você não tem dados suficientes na sua base e aí você gera essa base sintética para ter mais dados nessa base e aí sim aplicar ali a modelagem que você quer, né? Eu acredito que não seja uma geração de base sintética, assim, entendo que são distintos, né? Uma coisa é eu já tenho os dados rotulados, poucos, né? Mas tem os dados rotulados e aí faz a rotulação por meio desse aprendizado semi-supervisionado. Então, acho que é um pouco diferente, assim, imagino eu. Legal. Tem uma pessoa que está digitando, assim, no Discord, sim, e eu estou assim, achando que é uma pergunta. Então, vou esperar um pouquinho para ver se é uma pergunta ou não. Tranquilo. Mas queria parabenizar. Sim, muito obrigado. Então, você quer falar da Billie Eilish? Tem um documentário maravilhoso na Amazon, dela tocando ao vivo. Nossa, mas eu preciso assistir esse documentário. Precisa, é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Bota no último o som, é muito bom. É levemente diferente, a bateria não é eletrônica, é um baterista mesmo. Uhum. Nossa, mas é fantástico. Eu vi tudo assim de uma vez e foi muito bom. Chegou ali, ó. Chegou, eu sabia que a pergunta ia chegar. E aí, o Rodolfo, ele pergunta quais libs você usou ou criou para o seu projeto de mestrado. Sim, além desse aqui, né, que eu falei do Arthur, né, o Case Recommender, usei especificamente o algoritmo ali do CORREC, que é o cotreinamento para sistema de recomendação. Utilizei as libs clássicas, né, do cientista de dados. Usei Pandas, Scikit-learn, acho que eu não cheguei a usar muito, mas pode ser que eu tenha usado rapidamente, mas eu lembro muito do Pandas, assim, essencialmente. Alguns cálculos, né, então NumPy ali, alguns outros cálculos que eu não mostrei aqui especificamente, mas tinha que fazer uns cálculos lá, meti um NumPy. Eu acho que é isso. É que tem um monte de biblioteca já que o próprio CORREC aqui usa, né? Então eu só fui importando e usando, eu nem lembro direito qual foi ali, mas o pacote básico do cientista de dados. Esse negócio, nossa, para quem faz pesquisa, né, só vai importando e começa a usar as coisas, e às vezes, nossa, eu nem lembro o que então, sei bem o que é isso, que também trabalhei com desenvolvimento no mestrado, que está terminando agora, para defender mês que vem. Então, e esse negócio é realmente desse jeito mesmo. A gente só vai usando as coisas que aparecem, né? E agora você deve estar focado no texto, né, Deb? Aí, sim. Só vai. Vai dar certo. Então, acho que não apareceu mais nenhuma outra pergunta, não tem ninguém digitando mais no Discord. Então, vou mais uma vez parabenizar você, Mick, e todas as pessoas, agradecer tanto a sua disponibilidade de tempo, né, tá compartilhando um pouco da sua pesquisa aqui com a gente, e todas as pessoas que já assistiram à nossa palestra, que foi muito legal. E aí, a gente vai se despedir agora, mas fiquem todas ligadas que a nossa programação volta depois do intervalo, tá certo? Até mais, gente, e a Python Brasil continua. Fiquem aí. Tchau, tchau.